Olá, torcida vascaína, tudo bem? De segunda a sexta em 2 horários, você acompanha aqui os principais acontecimentos do dia a dia do Vasco da Gama. Prontos para mais uma edição? Então vamos aos destaques de hoje. Vasco precisa da virada na decisão do Carioca Sub-20. Advogado especialista explica detalhes do caso Cleiton e quantos pontos o Vasco perdeu ao sofrer gols no fim dos jogos. O seu joinha é muito importante para o nosso trabalho. Está começando o Vascão Notícias, primeira edição. Pelo terceiro ano consecutivo, Vasco e Flamengo decidem o título do Campeonato Estadual Sub-20. O Flamengo leva vantagem adquirida no primeiro jogo, quando saiu com a vitória por 2-0. Conforme o regulamento, o Vasco precisa da vitória por 2 gols para levar a decisão por pênaltis e maior número de gols para ser campeão no tempo normal. O Vasco não contará com o zagueiro Miranda, que está suspenso. O jogo será em São Januário, às 3h30 da tarde e terá transmissão no YouTube pela TV Ferge. Em seu perfil no Instagram, o zagueiro colombiano Osvaldo Henriquez pediu desculpas à torcida vascaína pelo que classificou de acidente vergonhoso. O zagueiro afirma que continuará se entregando a cada jogo para manter sempre alto o nome do Vasco. O gol sofrido contra o Goiás foi o quarto que o Vasco levou após os 40 minutos do segundo tempo. Além deste, o Vasco sofreu o gol de Tchará aos 45 do segundo tempo, que decretou a derrota para o Galo. Contra o Avaí, Daniel Amorim marcou de cabeça aos 49 da segunda etapa. E contra o Fortaleza, Romarinho empatou a partida aos 44 minutos da etapa final. Ao todo, foram 7 pontos a menos na tabela pelos gols sofridos próximos ao apito final. Em participação no programa Seleção Sport TV, o advogado Eduardo Carleso, especialista em direito esportivo, afirma que o Vasco tem bons argumentos para uma eventual defesa no STJD. Porém, ressalta que o regulamento específico da CBF pode gerar debate de diferentes interpretações. Como o atleta não entrou em campo pelo Atlético Mineiro, tendo entrado em campo apenas pelo Vasco e pelo Bahia, no meu entendimento, não haveria infração a essa regra. O segundo aspecto, que eu acho que pode gerar um pouco mais e vai gerar um pouco mais de debate, é o fato de que o regulamento específico da competição, ou seja, o regulamento da Série A, também possui uma limitação. Quando ele chegou ao Vasco, o Vasco já era o terceiro clube dele durante a competição. Então, penso que vai haver aí algum debate nesse assunto e algum debate se aquela regra que eu falei antes, que ela traz uma exceção de que o retorno de empréstimo não se computa entre os 3 clubes que o atleta foi registrado, se essa regra vai se aplicar aqui também. O projeto da reforma de São Januário terá votado o parecer do Conselho de Beneméritos no dia 2 de dezembro. Na pauta da reunião está a votação do parecer favorável à reforma e o debate sobre as eleições diretas para o cargo de presidente do clube. Na última reunião sobre o projeto da reforma, beneméritos questionaram o projeto e pediram a formação de uma comissão. Entre eles, Roberto Monteiro, Euriquinho, Fred Lopes e Luiz Manuel Fernandes. Uai, família vascaína, dia de decisão aí para a base vascaína no Sub-20, mais um Vasco e Flamengo em São Januário. E vocês vão perguntar, dá para virar? Dá demais. Dá demais. Quem viu o primeiro jogo viu que o Vasco controlou todas as ações, teve chance de fazer o gol, não conseguiu concretizar as maiorias das jogadas em gol e acabou sofrendo 2 gols de pênalti,
um deles inclusive bastante discutível. Então é contar com a força do torcedor vascaíno nesta quarta-feira. Eu vou estar aqui torcendo, assistindo ao jogo. Esperamos aí mais uma vitória do Vascão. Bom, sobre o caso Cleiton, para encerrar esse assunto, dizendo aqui que eu não sou um especialista em direito esportivo, mas neste caso vou confiar novamente no departamento jurídico do Vasco, que já fez um grande trabalho naquela escalação do Tales enfrentando a CBF, então vou confiar aí nos advogados vascaínos. Mas aí vocês vão me perguntar, tá tranquilo então, Mineiro? Não tô. Por quê? Porque CBF, tratando-se de CBF contra o Vasco, tudo pode acontecer. E ainda mais com o advogado do Fluminense, né, que tem um corpo jurídico aí bastante competente, estando interessado no assunto, eu não fico tranquilo não. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou trazer agora os comentários do vídeo anterior. Comentário do Gilberto Gomes. O Vasco tem que ficar com o Henriques e Richard. Não é porque falharam que eles são ruins. Na maioria dos jogos, eles foram muito bem. Comentário do Gus HS. Temos que valorizar nossa base. Assim conseguiremos promover nossos atletas ao tempo que potencializaria a entrada de capitais no clube. E a participação do Fábio Chelios. O ser humano é assim, 1000 acertos ninguém nota, um erro todo mundo critica. Para assistir às edições anteriores do Vascão Notícias, basta aguardar o fim do vídeo e clicar em uma das imagens. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal, vire membro, participe com a gente. A segunda edição de hoje sai por volta das 6 da tarde. Eu te espero, hein? Até lá!